Bom, os anjos e a espiritualidade. É lógico supor que alguns, entre os melhores homens, têm o poder que demonstram por contarem com a proximidade de seus anjos, né? Anjos guardiães. Desse modo, os homens entram em contato com o ser divino, outros seres espirituais, que são eles mediadores entre nós, e também é provável que a iluminação ou revelação espiritual seja mediada pelos anjos. Por exemplo, não há como duvidar de que eles não guardam apenas os homens. Deve haver uma intercomunicação de espíritos e de mensagens espirituais. É provável que uma parte da espiritualidade consista no desenvolvimento humano que o capacita a entrar em comunicação mais livre com o poder espiritual a ele determinado. O poder, por exemplo, que alguns manifestam de curar, expulsar demônios, ensinar de modo convincente, pode dever-se ao poder angelical que os acompanha, né? O que nós temos que evitar é o erro da demitização. Muitos liberais céticos que não têm acompanhado de perto as manifestações espirituais que se conhecem em nossos dias, supõem, por exemplo, que os milagres, os espíritos angelicais e outros, né, inclusive os mundos espirituais, etc., são invenções de imaginações muito religiosas. Mas aqueles que estudam as manifestações espirituais de nossa época sabem da existência de uma poderosa realidade imaterial que inclui seres imateriais, né? Os milagres, por exemplo, de Saba Sai Saba, o santo homem hindu, provam isso. Ele tem sido observado de perto ao criar e transformar a matéria, a curar qualquer tipo de enfermidade, a ressuscitar os mortos, e as pesquisas dos céticos têm nos convencido de que Sai Saba não é uma fraude. Fenômenos similares ocorrem em outras religiões, por exemplo, incluindo até o aspecto evangélico do cristianismo. Apesar de que o milagre, o sinal, o poder, né, nunca são provas de doutrina correta. Servem apenas para demonstrar a realidade do mundo espiritual e a importância da espiritualidade. Podemos afirmar com confiança que Jesus fez o que os evangelhos dizem que ele fez. Muitos de seus milagres são reproduzidos hoje em dia exatamente como ele disse que isso sucederia. Então, o mundo físico é apenas o véu que encobre as realidades espirituais, havendo aí imensas fronteiras espirituais que ainda precisam ser conquistadas. Essa é a questão que estudamos com relação à espiritualidade e inclusive na área da angelologia. Ok? Deus abençoe. Paz e luz.